Pessoal, continuando com a revisão de prova, vamos falar agora da questão prática número 1, tá? Que envolve capital de giro, né? Nós analisamos o que seria liquidez, rentabilidade, prazos, meios, ciclos e também o saldo de tesouraria, tá? Que seria basicamente uma análise de fundamentos e ver se a empresa tem capacidade ou não de cumprir com suas obrigações no curto prazo ou no longo prazo, com base nos indicadores da liquidez, e ver também a rentabilidade, tá? Como que está a rentabilidade dos sócios e também a rentabilidade da empresa, tá? Ou seja, do total de investimento feito na empresa. Tá? Inicialmente nós vamos falar da liquidez e da rentabilidade, tá? A empresa que nós estamos analisando é a empresa BRF, tá? BRF, tá aqui listado, BRF3, tá? O código na qual é divulgado no mercado financeiro, tá? Para a empresa. Isso daqui são as informações do balanço e da demonstração do resultado resumido, tá? Dos últimos 3 trimestres. Nós observamos aqui que para o primeiro trimestre de 2020, a empresa teve lucro, depois teve prejuízo, posteriormente também teve lucro, tá? Igual que o primeiro trimestre, tá? Mesmo em meio da crise que se está vivendo, essa empresa teve lucro no terceiro trimestre, tá? Pelos indicadores de liquidez, o que nós observamos? Observamos na liquidez imediata valores inferiores a 1, certo? Na liquidez corrente também, valores inferiores a 1. Na liquidez seca, também observamos valores inferiores a 1. Tá? No curto prazo, a empresa não teria condições de cumprir com suas obrigações. Tá? Por cada R$ 1 de dívida, observamos que a liquidez imediata, a liquidez corrente e seca são inferiores a 1. Tá? A empresa não teria condições de cumprir com suas obrigações. Tá? Fazendo uso dos bens e direitos que a empresa tem, nós consideramos aqui o ativo total em relação ao passivo total, tá? Que vai ser igual à somatória, né? Do passivo circulante mais o passivo não circulante. Tá? A somatória dos dois nos dá o passivo total. Tá? Fazendo uso dos bens e direitos que a empresa tem no seu ativo total, a empresa teria condições de cumprir com suas obrigações. Tá? Aqui, por cada R$ 1 de dívida, R$ 1,22. Aqui R$ 1,14. R$ 1,14. Tá? Obviamente que aqui nós estamos analisando, gente, uma empresa que talvez, por muitos analistas, não seja recomendado para uma carteira de longo prazo, mais habitual para operar no curto prazo, pode ser por meio de opções. Então, uma empresa que tem algumas vezes sérios problemas, né, de governança. Tá? Pelo lado da rentabilidade, o que nós observamos aqui? Uma rentabilidade de 3,77% aproximadamente, que seria o retorno dos sócios no primeiro trimestre. Depois nós temos aqui um prejuízo, tá? De 0,71 aproximadamente, e no terceiro trimestre novamente um lucro de 3,79, 80%. Tá? A rentabilidade correta dos sócios, tá? Sobre o patrimônio líquido. Em relação ao investimento da empresa, nós observamos aqui a rentabilidade 0,07 aproximadamente, 0,08, 0,48%. Tá? E pelo lado aqui do grau da alavancagem financeira, observamos aqui
que a rentabilidade dos sócios é aproximadamente, aqui, uma rentabilidade de 451% a mais, né, no primeiro trimestre, em relação à taxa geradora dos ativos da empresa. Tá? E aqui no segundo trimestre, o prejuízo dos sócios é aproximadamente 714% a mais. Tá? E no terceiro trimestre, a empresa volta a ter lucro. Tá? Vou deixar aqui, pegar aqui o valor que deu do grau de alavancagem financeira no terceiro trimestre. 37,97 dividido, aqui no é negativo, aqui é positivo, 0,004837. Que vai dar 7,8337. Tá? Uma rentabilidade a mais de aproximadamente 683%, tá? Dos sócios. Tá? O que nós observamos aqui em geral? A empresa se viu afetada no segundo trimestre, né? Por causa da crise que estamos vivenciando, mas posteriormente se recuperou, tá? No caso da rentabilidade. Pelo lado da liquidez, observamos que a empresa, a curto prazo, ela não teria condições de cumprir com suas obrigações.